Eu tenho certeza que se você prestar atenção, você vai aprender tudo sobre esse tema. Esse estudante me enviou essa dúvida e disse o seguinte: Bufada, eu calculei, cheguei na resposta correta, mas a resposta que eu cheguei não é correta. Então, você não chegou na resposta correta. Mas eu vou dar uma colher de chá. Ele chegou sim numa resposta que estava na alternativa, mas não era correta, porque esse problema tem um detalhezinho. E é nesses detalhes que muitas vezes vocês se perdem. Acompanha comigo o problema. Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atmosferas e temperatura de 227 graus Celsius. Uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta até que a pressão no cilindro fosse 1 atm. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás e do cilindro era ambiente e igual a 27 graus Celsius. Considere que a temperatura de 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás que escapou do cilindro em litros. A, 11,8, B, 35, C, 60, D, 85 e E, 241. Bora para a resolução comigo. Pensa rapidinho comigo. Eu coloquei aqui a relação do oxigênio do Covid porque é o que a gente vive hoje em dia. Eu acredito que esse tipo de questão pode ser cobrado nos próximos vestibulares. Presta atenção. Por que eu estou dizendo isso? Quando você tem um gás, ele é colocado dentro de um recipiente a uma alta pressão. E nesse caso, essa alta pressão é 4 atmosferas e esse volume desse gás dentro desse recipiente é de 25 litros. Nada mais do que um cilindro de 25 litros. O problema também fala que a temperatura que ele se encontra é de 227 graus Celsius e que a válvula está fechada. Aí o que acontece? Essa válvula que estava fechada passa a ficar aberta. O gás que estava aqui sai para fora. E aí você tem uma outra condição. Nessa condição, esse volume do gás tem 1 atm, passa a ter uma temperatura de 27 graus Celsius e o problema é que você calcula o volume do gás que escapou do cilindro. Na física, a teoria que nós utilizamos para resolver isso é a lei geral dos gases. Nesse tipo de conceito, você tem 3 variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. E essas 3 variáveis, elas se relacionam. Essas 3 variáveis de estado que eu te falei, elas se relacionam da seguinte maneira. Se eu pegar o valor da pressão inicial, multiplicar pelo volume inicial e dividir pela temperatura inicial, ele tem que ser igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. E não é à toa que eu coloquei o início e o fim. Como o problema aqui é o volume do gás que escapou, eu vou ter que calcular esse volume final aqui. E é ele que eu vou ter que isolar no meu equacionamento. Então acompanha comigo. Você tem a pressão inicial, volume inicial dividido pela temperatura inicial, que tem que ser igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. E o que nós queremos calcular é o volume final. Esse valor você não vai substituir. Agora basta pegar esses valores que você anotou, substituir no equacionamento, isolar o volume final, que você vai conseguir chegar no valor. Pressão inicial, 4 atm. Volume inicial, 25 litros. Temperatura inicial, 227 graus Celsius. Errou! Para tudo, para tudo. Pelo amor de Deus, se você colocar o valor da temperatura na escala Celsius, você vai errar. Não faça isso. Não foi à toa que ele te falou que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Em todos os problemas de lei geral de gases, os valores das temperaturas têm que estar na escala Kelvin. Senão você vai errar sempre. E tem mais, se você seguir a conta com esse valor errado, eu tenho certeza que vai ter uma alternativa lá na questão para você marcar o X. O vestibular sabe onde você vai errar. Vamos colocar o valor correto. Essa temperatura aqui, basta pegar 227, somar com 273, que costuma dar 500 Kelvin. E a outra que está 27, somado com 273, dá 300 Kelvin. Pressão final, 1 atm. Volume final é o que eu quero calcular, não substitui. E a temperatura final, 300 Kelvin. Agora ficou simples. Corta 2 zeros com 2 zeros. 4 vezes 25 dá 100. Dividido por 5 dá 20. Esse 3 que está dividindo passa para cá multiplicando. Vezes 3. Ou seja, esse volume final é igual a 60 litros. E é isso que o estudante falou para mim. Ele chegou no valor de 60 litros, marcou a alternativa C que está aqui no enunciado e falou, não era essa. Mas é claro que não era essa. Esse volume final é o volume total do gás e não o volume que escapou. Se você prestar atenção, ele vai ter aqui dentro uma pressão de 1 atm, vai ter um volume de 25 litros,
mais esse outro volume aqui, que vai resultar 60 litros. E o volume de gás que escapou vai ser esses 60 litros, menos os 25, que é do recipiente. Eu vou chamar de VE o volume do gás que escapou. E nada mais vai ser que 60 menos 25. E que conta difícil! 60 menos 25 costuma dar 35. E essa daqui é a resposta correta, que é a alternativa B. Então presta atenção, gente. Às vezes você vai chegar num resultado, mas faltou calma para você interpretar o que a questão quer que você faça. Meus amores, espero ter ajudado vocês. Agora é hora de vocês me ajudarem. Não custa nada colocar um comentário. Nossa, que resolução! Deixar o seu like, seu coraçãozinho, bebê. Enviar essa mensagem aqui para uma pessoa também que está na luta, precisando saber disso. Como de praxe, muito obrigado. E aquela bufada para sair. Fui!